Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Oswaldo e você está no canal Falando Sério. E falando sério, você sabe o que é preconceito social? Se não sabe, fique aqui, anote aí, tire suas dúvidas e depois deixe o like e inscreva-se no canal. Peço, ative o sininho para receber as notificações do YouTube, beleza? Bom, falar de preconceito social, né? Ou seja, o preconceito social é o mesmo que discriminação de classe social, ou seja, trata aí-se de uma atitude negativa, logicamente, né, em relação a um determinado grupo, né, ou seja, com a sua base ou com base em sua situação econômica. É por isso que o IBGE define o Brasil como, né, classe alta, classe média baixa, classe C, classe D e assim sucessivamente. Porém, tem pessoas que se acham aí, né, a pertencer a uma casta social elevada, quando na verdade não o é. Pois bem, quero dizer que é o tipo de preconceito que leva, né, contra a classe social dos indivíduos. Portanto, meu caro, este tipo de preconceito também é chamado de classismo ou elitismo. E você sabe que nós estamos cheios de pessoas aí, né, dentro do chamado elitismo social ou dentro dessa questão aí de classe social, achando-se, né, o suprassumo, quando na verdade não o é. Bom, esse tipo de preconceito, como eu falei, afeta pessoas de classe econômica baixa que são frequentemente tratadas como inferiores pelas pessoas preconceituosas. Portanto, o preconceito social ele pode manifestar-se, por exemplo, na forma como os patrões tratam, né, empregados ou como clientes, né, de uma loja tratam os funcionários. Então, podemos dizer que há casos em que pessoas não são bem-vindas a determinados espaços, como em shopping centers e parques, né, em razão de sua classe social. Não raro, o preconceito de classe ele se mistura também ao racismo, que é muito forte em um país em que a maioria é preta. Dá para entender essa questão? Pois bem, então numa sociedade de classes, a mobilidade social ela é bastante limitada. Casos de pessoas, né, que nascem pobres e conseguem por suas próprias forças, abre aspas aí, né, subir na vida, né, não são muito frequentes. Aí você vai lembrar de jogadores de futebol, cantores de músicas, né, que tem aí a possibilidade de ter esta mobilidade social, ou seja, sair da linha horizontal e fazer parte da linha vertical, ou seja, mudar de classe, sair da classe D, pular para C, da C para B e pulando um pouco ali para A. Mas não é muito frequente, como eu disse anteriormente. Bom, e no Brasil, você sabe que essa realidade é a mais dramática. Segundo o relatório divulgado em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial, não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo aqui agora que o Brasil ocupa o número 60, né, em posição a um ranking de 82 países, ou seja, de mobilidade social. Então, isso significa que as chances de um brasileiro que nasce numa classe social mais baixa melhorar de vida são muito pequenas. Então, a luta, vamos combater aí esse preconceito social partindo, arregaçando as mangas e indo para a luta. Bom, segundo a pesquisa realizada em dezembro de 2019 pelo Datafolha, mostrou que 30% dos brasileiros dizem ter sofrido, né, tipo de preconceito por conta de sua classe social e condição econômica. Então, de acordo com esse dado, é possível você ter uma noção, né, de como o preconceito social ele está presente na sociedade brasileira. E isso se dá principalmente devido à grande desigualdade social que existe em nosso país. Né? Só vale lembrar que o Brasil é um país extenso, com mais de 212 milhões de habitantes. Bom, o preconceito social, então, como é que ele surge? Né? Ou seja, é o advento da sociedade de classes. Nós temos duas classes sociais apenas. Lembre-se que lá no início eu falei que nós temos a classe A, B, C, D, porém nós só temos duas classes, ou seja, a classe operária, né, e a classe burguesia. Né? Então, o conceito de classe social é uma categoria histórica que surgiu lá no século XIX, em um contexto, logicamente, específico das sociedades industrializadas do Ocidente. Então, as classes sociais elas passaram a representar
desigualdade com uma ampla diferença de oportunidades, né? Estilo de vida, padrões materiais, condições de trabalho, por exemplo, e ambiente doméstico. Vale lembrar aqui, segundo o filósofo Karl Marx, há duas classes, como eu disse anteriormente, a dominante e a classe trabalhadora. Ou seja, a classe dominante é aquela que possui os meios de produção, os chamados capitalistas, e a classe trabalhadora que possui apenas a sua força de trabalho. Lembre-se quando Deus expulsou Adão do paraíso e disse a seguinte frase: viverás com o suor do teu rosto. Então é isso que o trabalhador tem, apenas a sua força de trabalho para vender por um determinado valor a quem possa comprar, no caso o capitalista. Seguindo adiante, essas duas classes elas são interdependentes, né? Mas seus interesses nunca coincidem, ou seja, há uma interdependência dessas classes e estão em conflito entre si, ou seja, a classe dominante, né, ela vai se beneficiar da sociedade como ela é, né, de fato, e a classe trabalhadora, ou seja, a classe subordinada, se beneficia da mudança para não ser mais oprimida, porque ninguém quer ser oprimido por nenhuma outra classe. Portanto, no capitalismo, essas são as duas classes, né? A burguesia e o proletariado. Como a classe dominante, né, da burguesia, ela explora o proletário, né, o conflito de classes, que segundo Marx, né, é algo inevitável. Por que é algo inevitável? Porque então aí há um conflito de ideias, há um interesse burguês e há um interesse dos trabalhadores, ou seja, o choque de ideias, ou seja, o antagonismo de classes. E aí é que vai gerar aí este conflito que se torna, né, inevitável. Beleza? Bom, no vídeo de hoje você ficou sabendo o que significa, né, o preconceito social, como é que acontece esse preconceito social e quais são as classes que vai gerar este conflito que é inevitável. Então devemos sim combater com todas as forças o preconceito social que nós encontramos aí no dia a dia, com a arrogância do empresário, com a arrogância daqueles que não permitem que pessoas frequentem uma determinada loja, um parque, um shopping center e assim por diante. Se esse vídeo foi relevante para você, assine o canal, aperta lá o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo que eu postar aqui no canal, tá bom? Desde já eu agradeço a você por ter assistido a este vídeo e vejo você no próximo. Tchau!